Recording progress. Vamos lá, meus amores, continuando a nossa discussão. Estamos aqui na questão de número 10, vamos passar agora para a questão de número 11. Questão de número 11. Questão de número 11. Olha aí uma coisa interessante, né? Coisa interessante. As carnes salgadas não se estragam porque qualquer micro-organismo que nela se instalar desidratará e morrerá. Pessoal, na hora que o cara fala bem que desidratará, na minha mente já vem logo o quê? Perca de água. E perca de água é osmose. Tá certo? Mas vamos ler direitinho. O meio interno da bactéria em relação ao ambiente da carne é, olha aí, ó, ele está dizendo que a bactéria vai desidratar. E depois ele está colocando o quê? Uma comparação entre o meio interno da bactéria e o ambiente da carne salgada. Então, o meio interno da bactéria em relação ao ambiente da carne, ele é o quê? Ora, carne salgada é hipertônica. Então, o ambiente interno da bactéria é o quê? Hipotônico, porque caracterizará a questão da desidratação. Então, aqui, vixe, o que foi isso aí? Que foi isso aí? Mas, olha, as coisas elas têm que ser pensadas, rapaz. Não é desse jeito, não. Você tem, ó, toda questão que você lê, rapaz, aprenda o que com o papai Martins, ó. Adentre a questão, se entregue à questão, ó. Eu fico lendo as questões sorrindo e tal, né? Eu fico viajando aí nas questões. Eu não deixo... Não chore não, meu filho, chore não. Entendeu? Mas é desse jeito. Aprendam. Meus filhos são jovens. Né? Não sou eu, não, que já vou completar 57 anos já. Estou baqueado. Certo? Mas eu já apanhei muito também. Aí, depois de muita taca, foi que eu fui aprendendo determinadas estratégias e tudo para, né? Ler devagarinho, vendo o significado de cada palavra, vendo qual é o filme. Vendo qual é o filme que a questão está querendo repassar para a gente. Aí a gente responde. Entenderam aí, pessoal? Tranquilo? Ok. Professor, Diga, meu querido. é porque eu marquei hipertônica, aí você pode falar bem a diferença entre hipotônica e hipertônica. Repito sim. Hipo significa baixo. Hipo significa baixo. E tônico significa concentração. Certo? Hipotônico significa ambiente de baixa concentração. Hiper significa elevado, grande, alto. E tônico, concentração. Então, hipertônico, alta concentração. O que é concentração? O que é concentração? O meu filho não esquecer mais nunca o que é concentração, meu filho pega um copo com água. Certo? Aí meu filho vai e coloca uma colher de açúcar. E aí meu filho vai mexendo para diluir o açúcar. Aí chega um momento que você não vê mais o açúcar. Certo? Pega lá agora outro copo com água, com a mesma quantidade de água, aí tu bota uma colher com açúcar. Aí tu vai mexendo. Até que o açúcar desaparece. Aqueles 2 copos com água, meu amigo velho, eles têm a mesma concentração. Ambos têm a mesma quantidade de água e ambos têm a mesma quantidade de açúcar, que foi diluído em água. Agora tu pega um dos 2 copos
e coloca mais uma colher de açúcar. Quando tu coloca mais uma colher de açúcar, aí tu mexe, 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 mexe. Quando pensar que não, o açúcar desaparece. Mas veja que nesse copo, ele tem 2 colheres de açúcar para a mesma quantidade de água, em relação ao outro que tem 1 colher de açúcar para a mesma quantidade de água. Se tu botar outra colher com açúcar naquele copo que já tinha 2, tu pode passar o dia todinho mexendo, que tu não vai desmanchar esse açúcar de jeito nenhum. Sempre vai ficar um açúcar no fundo, porque não tem mais como tu diluir o açúcar naquela água. Então, aquele copo lá, com grandes quantidades de açúcar em relação à mesma quantidade de água do outro copo, tem maior concentração do que o outro que tem menos açúcar, menor concentração. Aquele copo que tem mais concentração, ele é hipertônico. E o outro que tem menor concentração, ele é hipotônico. Entendeu agora, meu filho? Agora eu entendi. É por isso que quando a gente faz um suco, aí bota grande quantidade de açúcar, fica aquele restinho no fundo, né? Isso, ali significa dizer Uhum. que aquela solução está altamente concentrada. Viu? Uhum. Altamente Entendi. concentrada. Isso. É o cabra que está com sede e vai tomar garapa de açúcar. Ele aumenta a sede, porque ele está ingerindo uma bebida concentrada. O que acontece quando você come salgado? Tendência natural daqui a pouco tempo é você sentir sede. Uhum. É porque você tornou o seu sangue hipertônico. E aí você vai ter que beber para poder diluir, para tornar o sangue naquela concentração ideal para atender a nossa fisiologia. Ok? Certo. Tirou a dúvida, meu filho? Beleza. Pronto. Agora vamos aqui, ó. Existe um tipo de troca entre a célula e o meio que ocorre, olha aqui, ó, olha essa besteira aqui, ó, que ocorre a favor do gradiente de concentração. Se é a favor, pessoal, significa dizer que não tem gasto energético, não. Então, eu já descarto o transporte ativo aí, porque é a favor. Se for contra, aí tem gasto de energia. Aí ele diz, ó, existe um tipo de troca entre célula e ambiente que ocorre a favor do gradiente de concentração e no qual é necessário a existência de uma proteína carreadora, cuja ativação não depende de gasto de energia. Então, meus amigos, vejamos. Difusão simples não seria. Por quê? Porque eu tenho um carreador. Ocorre a favor do gradiente. É difusão, não é simples. Mas que tem um carreador. Se tem um carreador, e esse carreador não gasta energia, porque o transporte ocorre a favor do gradiente, resposta só pode ser letra B de bola. Difusão facilitada. Difusão facilitada. Certo? Sem problemas? Ok. Questão de número 13. Questão de número 13. Questão de número 13 diz o quê? Está mostrando uma figurinha aí. Mostrando uma figurinha. Aí, no caso, seria um protozoário do gênero Rhizóphora ou Sarcodíneo. Eita, biologia doida. Né? Rhizóforo ou Sarcodíneo. Aí poderia ser uma Entamoeba coli, uma Entamoeba histolítica, uma ameba da vida. Uma ameba, certo?
Então, vejam aqui, é um organismo que tem núcleo. Se tem núcleo organizado, é um organismo eucarionte. E aí vem ele aqui, direitinho, com seus movimentos característicos, né, de modificações da estrutura citoplasmática. Alan. Esperando vaga. Ele vai ver a Maria, ele já deu negativo no coronavírus. Vou para lá já. Alan. Ô, Alan. Não, aí só espera. Ele pode pode ir hoje meia-noite, ou pode ir amanhã, às 7h30. Vai ver Maria. No mesmo dia que eu Alan, meu amor, Alan, você está... Vai ser o dia e a hora. O segundo dia que vai ser. Vai ser nessa semana, vai ser na próxima. Depois da segunda dia, volta para cá. Depois de uma semana, volta para lá de novo. Então, vamos aqui, pessoal, continuando. Nós temos aqui uma célula, e essa célula, através de movimentos que são característicos pela mudança nas características do citoplasma dessa célula, essa célula ela vai como que se caminhar em um ambiente, é claro, semilíquido ou líquido. E quando ela encontra, como ela encontra uma partícula sólida, ela vai emitir o que nós chamamos de pseudópodos. Pseudópodos. Esses pseudópodos, eles servem para a movimentação no ambiente e também serve como meio de englobar partículas alimentares nesse ambiente. Então, aqui ele está dizendo claramente que a partícula que vai ser englobada é uma partícula sólida. Se é uma partícula sólida, olha aqui, ó, sólida, caracteriza o que nós vimos lá na heterofagia. Como que se dá o nome do processo de englobamento de partículas sólidas? O ato da célula comer caracteriza o que nós chamamos de fagocitose. Se fosse partícula líquida, era pinocitose. Ok? Então, aqui, tá certo? É uma fagocitose, letra C. Calma aí, viu, pessoal? Calma aí. Muito cuidado nessa hora. Fagocitose. Beleza? Que tá bem claro. Mas eu vou ver lá, na letra A tem dizendo assim: o processo acima representado é denominado um transporte em quantidade? É, sim, é um transporte em quantidade. O transporte em quantidade é aquele transporte que caracteriza-se pelo englobamento de partículas grandes e que vão necessitar da formação de um vacúolo através da fragmentação da membrana. É um transporte em quantidade. Transporte em quantidade é a fagocitose e a pinocitose. Certo? E aí vem a partícula, ela está sendo captada de fora para dentro para poder formar o vacúolo. Certo? Caracteriza o que nós chamamos de quê? De endocitose. Endocitose. Então, nesse caso, os itens A, C e D estão corretos. Então, a resposta é letra E. Resposta, letra E. Ok? Resposta, letra E. Letra E. Beleza? Então, é endocitose, é fagocitose e é um transporte em quantidade. Certo?
Isso aí eu falei muito bem lá no meu slide, né? Porque quem assistiu minha aulazinha no meu slide lá e tal, né? Muito bem falado isso aí, direitinho. Questão de número 14. Olha a questão número 14. Ô, rapaz, que imagem linda, ó. Imagem linda, ó. O que eu vou fazer? Eu vou analisar a imagem. Certo? Aqui eu tenho duas substâncias, né? As formas pelas quais a substância está sendo transportada em B e em A são respectivamente. Né? Ô, Martins, por que tu não bota em A e em B? Por que tu quer chafurdar a cabeça da gente? Bota primeiro B para depois botar A. Né? A maldade do ser humano não tem limite. Pois é, rapaz. Aí, vamos aqui. Primeiro, observem a substância em solução. Aqui eu tenho muitas bolinhas fora, poucas bolinhas dentro. Significa que o meio extracelular é hipertônico e o meio intracelular é hipotônico. Então, se eu analisar o transporte representado por A da bolinha, passando do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, é difusão simples. É um transporte passivo, certo? Agora, quando eu vou transportar a bolinha do meio de menor concentração para o de maior concentração, já é o quê? Transporte ativo. Eu vou o quê? Necessitar de gasto energético, gasto de energia, transporte ativo. Então, B e A. B, transporte ativo. A, transporte passivo. Resposta está na letra A. Resposta na letra A. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por favor, repita aí o transporte. A letra o A é transporte ativo. Não. Transporte passivo. Então a resposta certa é letra D, não letra A. É porque, meu filho, ó. Por isso que papai. É por isso que papai diz o seguinte: preste atenção. Tá bom? Professor, você não vai pro céu, não. Nem tudo vem de graça, não, viu, meu filho? Vem não, viu? Papai tá aqui. Professor, você não vai pro céu. Sem maldade. Pois é, mas vocês vão me agradecer demais. Vocês não serão os mesmos daqui para frente, quando forem fazer provas, tá entendendo? Fazer leitura. Ainda bem que tá tendo essa correção aqui. Pois é. Tá bom? Então, prestem bem atenção. Questão de número 15. Questão de número 15. Na questão de número 15, observe a seguir o esquema de uma célula eucariota. Uma célula eucariota. Eu já disse o que é uma célula eucariota. Né? Apresenta núcleo organizado e apresenta o quê? Organelas membranosas. E aí, eu tenho aqui, certo? Observe a seguir o esquema de uma célula eucariota, tá? Célula, estrutura celular e tal. Aí vem os processos relativos, primeiro, à digestão intracelular. Digestão intracelular. Pessoal, digestão intracelular, pronto. Aqui, pronto, já está nula a questão. Está nula. Digestão intracelular é lisossomo, que é o número 4. Número 4. Certo? Ih, rapaz, eu não botei alternativa E, não. Era alternativa E. Não botei. Certo? Não botei. Então, vamos lá.
Então, aqui no caso, digestão intracelular, seria quem? Seria o item 4. O item 4, o número 4. Os lisossomos. Os lisossomos são, no caso, vesículas que são fabricadas a partir de membranas provenientes do retículo, do complexo golgiense, que vai, no caso, armazenar proteínas com características hidrolíticas que são fabricadas no retículo endoplasmático granular, né? Então, sendo assim, a digestão intracelular fica a cargo dos lisossomos, que é representado pelo número 4. Aí depois ele diz a síntese de RNA. Síntese de RNA. Ó, ácidos nucleicos. Síntese de RNA. O RNA só pode ser fabricado a partir do DNA, através de um processo chamado de transcrição genética. E o DNA está localizado onde? No núcleo celular. Então, no caso, seria o quê? O número 5. O número 5. Aí, vírgula, pá. Número 5. Depois ele vem a parte aeróbica da respiração. Mexeu com respiração, mexeu com o número 3. O número 3, que no caso representa as mitocôndrias. As mitocôndrias. Respiração intracelular, mitocôndrias. Depois disso, nós temos transporte ativo de íons sódio e potássio. O mecanismo de transporte só é feito onde, meus amores? Na membrana. Né? Aqui, no caso, se é transporte iônico, é através de proteínas de membrana. Então, membrana plasmática está representada por quem? Pelo item 7. Pronto. Então, a resposta seria o item E, que, no caso, não foi exposto na prova da gente, né? Então, a questão de número 15, ela está nula, né? Não vai mudar muita coisa, não, por quê? Porque a questão de número 4, ela foi colocada lá 2 vezes, certo? Foi colocada 2 vezes. Então, a questão de número 15, em termos de avaliação, ela não está valendo para a gente, porém, em termos de informação, nós temos aí as informações relacionadas a essas organelas, ok? Questão de número 16. A questão de número 16 fala: o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e transporte de proteínas, certo? No entanto, a síntese proteica ela é realizada por glânulos que estão aderidos a ele. E como que são denominados esses grânulos? Ora, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou agranular, também conhecido como ergastoplasma, porque a eles estão aderidos grânulos de ribossomos. Grânulos de ribossomos, que são aqueles que fazem a leitura do RNA mensageiro para que haja o processo de síntese proteica. Síntese proteica, ok? Ribossomos. Então, falou ribossomo, síntese proteica. Como o ribossomo está aderido à membrana do retículo endoplasmático granular, função, síntese proteica. Beleza? Questão de número 17. Aqui eu coloquei algumas organelas e na outra coluna eu coloquei algumas funções. Organelas e suas funções. E, sendo assim, o que é que ele pede? O que é que ele pede? Olha o que é que o Martins faz, olha.
Olha. Estão vendo isso bem aqui? Olha lá, ó. Estão incorretamente relacionadas. Estão incorretamente relacionadas. Vamos ver aqui. Pessoal, ribossomo. Ribossomo é síntese proteica? Ribossomo é síntese proteica? Ninguém me responde, né? Mas eu respondo. A gente já viu bem aqui em cima, pessoal, na questão anterior. Bora se ater aí a discussão da gente, ó. Tá aqui, ó, ribossomo, síntese proteica. Eu dei uma aula bem aqui na questão anterior. E a gente pergunta na frente e vocês não respondem. Vamos lá, ó. Ribossomo, síntese de proteínas. Correto? Tá correto. Certo? Lisossomo. Lisossomo está relacionado com respiração celular? Não. Lisossomo está relacionado a quê? A digestão intracelular. Então, o item 2 está incorreto. Incorreto. Tá certo? Incorreto. Beleza? O item 3, mitocôndria. Mitocôndria tem a ver com produção de energia? Mitocôndria? Tem. Tem a ver com produção de energia, porque a produção de energia é uma característica do processo de respiração celular. Respiração celular significa dizer quebra de compostos orgânicos na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Então, a correlação aqui está correta, certo? Complexo de Golgi tem a ver com armazenamento? Tem. Tem a ver com armazenamento, tá certo? Tem a ver com armazenamento. Então, somente o item 1, certo? Não. Somente o item 2 é que está incorreto. E aqui, dentre as alternativas, o autor aqui não colocou nenhuma alternativa com o item 2. Portanto, não tem nenhuma alternativa que satisfaça a situação. Nesse caso, essa questão de número 17, ela está nula, né? Aqui, nessa nossa correção. Ela está nula nessa nossa correção, assim também como a questão de número 16 também está nula na nossa correção. Certo? Vocês entenderam aí, né? Porque ele pede aqui incorretamente. Certo? Incorretamente. Sim. Tudo bem? Questão 17 está nula. Então, aqui eu vou até colocar bem aqui assim, a questão 15. Coloquei aqui. Questão de número 15. Eita, só falta 10 minutinhos. 15. Nula. Certo? Ela está nula, embora a resposta eu já tenha acertado, né? Já tenha colocado. E também a questão aqui, a de número 17, né? A 17. Ela está nula, porém, quando vocês forem fazer a correlação com a provinha de vocês, vocês já sabem que eu ajeitei aqui na nossa prova. Tudo bem? Questão de número 18. Assinale as alternativas que contêm as organelas celulares responsáveis por quem? Com a respiração. Pessoal, falou de respiração, com toda certeza, mitocôndrias. Respiração celular, mitocôndrias. Produção de energia por via aeróbica, mitocôndrias. Quando se fala em secreção de proteínas, quem é que armazena temporariamente as proteínas que são produzidas pelos ribossomos presentes no complexo,
no retículo endoplasmático granular? É o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense. Então, eu tenho o quê? Mitocôndrias na respiração celular e complexo de Golgi, ou complexo golgiense, no processo de armazenamento e secreção de proteínas. Resposta, letra E. Letra E. Ok? Mitocôndrias, respiração e complexo golgiense, armazenamento e secreção. Questão de número 19, você tem aqui, considere as seguintes funções que ocorrem no interior da célula. Primeiro, digestão intracelular, fica repetitivo, é lisossomo, certo? Lisossomo. Aí vem essa história bem aqui assim, ó, formação do acrossomo. Pessoal, se tu somente lê e não for pesquisar o que seja acrossomo, tu não vai responder a questão nunca, ou se tu responde errado. Certo? O acrossomo é aquela cabecinha romboide que existe na cabeça do espermatozoide. Aquele afilamento na cabeça do espermatozoide. Ali você vai ter uma grande quantidade de complexo golgiense, tá certo? No sentido de promover a formação de compostos químicos que vão perfurar o ovócito 2 no momento do processo de fecundação. Certo? Então, aquela cabeçazinha de lá do espermatozoide, que é chamada de acrossomo, ela é originária do complexo golgiense, certo? Do complexo golgiense. Então, eu já tenho um lisossomo e tenho um complexo golgiense. Fala-se em transporte de substâncias e secreção de substâncias, né? Transporte e secreção de substâncias. Transporte e secreção de substâncias. Transporte e secreção de substâncias. Então, transporte é separado. Transporte de substância é o retículo endoplasmático. Transporte de substância. Retículo endoplasmático. Então, vem aqui ainda a letra D. Lisossomo, digestão. Complexo de Golgi, formação do acrossomo, retículo endoplasmático, transporte de substâncias e, falou em secreção, falou em complexo golgiense. Portanto, questão 19, resposta, letra D de dado. D de dado. Certo? E, por último, fechando aqui, nós temos o quê? Relacione a coluna A, que apresenta as funções, com a coluna B, onde estão as organelas. Certo? A função com a organela. Então, você começa de cima, né? Vamos lá. Complexo de Golgi, qual é a função dela? Complexo de Golgi. Complexo de Golgi, armazenamento, formação do acrossomo, formação de vesículas para exportação, né? Tá bem aqui, ó, 4. Então, eu pego e coloco o quê? 4 aqui, ó. 4. Mitocôndria. Respiração celular. 2. Respiração celular, 2. Lisossomo. Digestão intracelular. 1. 1. E núcleo. Presença de material genético, que é o DNA. 3. Ok? Então, a sequência é 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 está aqui, ó, na letra E. Certo? Então, temos aí
a correção, né, da nossa VP2. A correção da nossa VP2.